O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos duas coisas que é preciso guardar, nós precisaremos guardar na nossa vida, para que nós possamos levar isso dentro de nós. A primeira é essa pergunta que esse fariseu está fazendo para Jesus. Quando é que vai chegar? Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Bem, existia uma concepção entre os judeus que um grande general, ou melhor, o Messias, ele iria chegar montado num cavalo e ele iria destruir o Império Romano, e aí o reino seria implantado. Aí chegou agora o reino de Deus. César é destruído, tudo, agora é o tempo do Messias. Então é por isso que eles estão perguntando. Então, quando é que vai acontecer isso? Aí Jesus está dizendo: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o reino de Deus não vem ostensivamente, não. Não vai vir dessa forma assim, que todo mundo, chegou, olha lá, é a glória de Deus, é o poder divino, agora sim. Não. Ele está dizendo que vai acontecer dentro de nós. É assim que vai acontecer quando nós somos batizados. Aí Deus passa a habitar dentro de nós, a Santíssima Trindade. E aí nós somos beneficiados também com os dons do Espírito Santo. E aí acontece uma conversão, uma mudança dentro de nós. Aí nós vamos agindo como Deus quer que nós hajamos. É o que está falando na primeira leitura, no livro hoje da sabedoria, né? Ele diz assim que quem busca a sabedoria se torna amigo de Deus. É assim que o reino de Deus acontece. Os pagãos são os inimigos. Os batizados são os amigos de Deus. Aí ele prossegue dizendo que nada de impuro entra na vida dessa pessoa, quando ele tem a sabedoria. E diz que o mal não vencerá. Aí se nós formos olhar, esse reino de Deus, ele foi manifestado assim, em pontos, através da vida dos santos, através dos cristãos, que realmente levaram a sério a sua vida de santidade. Então Deus foi crescendo
Deus foi crescendo dentro dessas pessoas. Por exemplo, quando nós olhamos uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um São João de Deus, nós vemos ali, essa caridade que é expressa de forma grandiosa e que a gente olha e diz assim: isso é de Deus. Porque o reino de Deus, ele não vai acontecer neste mundo. O reino de Deus é lá onde Deus habita, é lá no céu, é lá que está o reino de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas por aí dizendo, fazendo de tudo para que esse reino aconteça, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e não sei o que. Nesse mundo, sociedade justa e fraterna não vai acontecer, não. Nós somos orgulhosos. Até dentro da igreja, que poderia ser o lugar da maior manifestação desse reino de Deus, nós vemos que parece até que os cristãos vivem brigando um com o outro, orgulho entre um e o outro, um passando a perna no outro. Quantas pessoas que às vezes começam a participar da igreja e acabam se decepcionando e dizem: lá eu não vou mais. Quantos que se decepcionam com nós sacerdotes? Ontem tinha umas 3 senhoras aqui que estavam participando da missa. Aí quando eu cheguei ali fora, elas estavam falando, eu tenho a minha filha ou minha irmã, ela gosta muito do Senhor, mas ela é evangélica. Bem, eu já associei na minha cabeça, se essas daqui são católicas, essa daqui é parente delas, e a outra se tornou evangélica, eu disse: bem, alguma coisa aconteceu. Aí ela mesma falou: foi assim, padre. Ela procurou um padre, que deveria ser a manifestação desse Deus, desse reino de Deus. Claro, aconteceu alguma situação lá, o padre não pôde atender direito, se tornou evangélica. Aí eu disse para ela assim: então diga para ela, já que ela gosta tanto de mim, que ela volte para a igreja católica. E que a igreja católica não é feita só de um padre. Tem muitos padres. Uns poderão decepcionar, outros não. Ou até mesmo aquele que todo mundo acha que é aquilo, pode decepcionar também. Porque existem as fraquezas humanas. Mas esse reino deveria estar se manifestando através das pessoas. Mas é assim. Não somos tão perfeitos. Mas estamos lutando e buscando a perfeição. Mas quando a gente olha e lê a vida dos santos, a gente tem desejo de viver aquilo. Eles vivem aqui na terra, de forma plena, por causa de uma abertura que eles deram à graça de Deus. Então eles conseguem viver de uma forma plena, ao ponto de que a igreja olha e diz assim: siga o exemplo daquele dali, siga o exemplo daquela de lá. Por isso que vem a canonização. A igreja não vai canonizar qualquer pessoa. Ela vai canonizar aquelas que se destacaram de forma assim, com virtudes que nós dizemos assim, virtudes heróicas. Imagina Santa Dulce, Ficar 10 anos sozinha, cuidando daqueles pobres. Foi um teste assim. As irmãs todas foram embora, foi assim que foi pedido lá. Então vamos ver se isso aqui é de Deus mesmo. 10 anos cuidando daquelas pessoas, sozinha. Isso é virtude heróica. Isso é um sinal de Deus. Isso é sinal do reino. Porque, olha, cuidar de pobre qualquer um cuida, é só querer. Mas cuidar do pobre no desprezo, sendo colocado de lado. Olha o reino de Deus que acontece em Madre Paulina. A fundadora da congregação
por causa de inveja da outra, ela é colocada de lado e mandam ela ficar quietinha no canto, ela sendo a fundadora. Então escondem ela lá não sei aonde, as postulantes entram, vão entrando nessa congregação, e a outra lá, que se dizia ser a fundadora, e não era coisa nenhuma, e ninguém sabia que a fundadora era aquela dali. Aí ela diz assim, né? Se é para o bem da congregação, eu me calo. Aí você vê a outra fazendo as coisas, você percebe que não é bem por ali e fica caladinha no canto dela. Depois ainda perdeu um braço ou uma mão, sei lá. Aí depois de muitos anos, depois que parece que ela morreu, aí que foram, não, é essa daqui a fundadora, veja só, isso é virtude heróica, não é para qualquer um. Passar pelo desprezo como Jesus foi desprezado. Hoje qualquer coisinha já estamos lutando pelos nossos direitos. Aí já está procurando advogado, está processando isso, porque veja como é que o reino de Deus vai acontecendo, é assim. Esse desprezo para esse mundo. Sabendo que nós estamos aqui, é de passagem. Nós não vamos durar muito. Aí sim nós vamos para lá para estar com Deus e viver com Ele. Esses dias uma pessoa veio conversar comigo, dizendo o seguinte: olha, padre, eu estou com um câncer que os médicos já constataram assim, estão até fazendo estudo, porque não sabe como é que é isso. Aquele tipo de câncer que some e de repente aparece em outro lugar e fica só assim. E praticamente os médicos já falaram para ele assim, que não se sabe até onde vai isso. Aí essa pessoa veio conversar comigo: olha, eu vim aqui porque eu quero que o senhor me ajude, porque eu quero me preparar para morrer. Já conversei com a minha esposa, já conversei com os meus filhos, já disse para eles que a qualquer momento eu vou morrer. Eu tenho essa idade, aí falou a idade, eu quero levar uma vida santa. Agora, tem alguma pessoa aí que eu preciso conversar com ela, porque ela pisou na bola comigo. Então, estou procurando um meio de chegar lá para ter uma conversa, uma boa conversa. Até recomendar essa pessoa a não fazer mais tanto mal para outras, que já fez muito mal para outras pessoas, inclusive a mim. Mas não é que ele estava, essa pessoa, né? Estava com vitimismo. Não, ele não está com vitimismo, ele está apenas dizendo: eu preciso me acertar, conversar lá, porque a qualquer momento Deus vai me chamar. Aí sim, para o reino de Deus, onde Deus habita. Disse: olha, eu não estou depressivo, não, nada disso. É que eu estou vendo que a minha hora já está chegando e eu preciso me preparar bem. O senhor tem algumas orientações para me dar? Aí eu dei algumas orientações, não fiquei ali também dizendo: não, vamos acabar com isso. Não, vamos. A nossa vida é uma preparação, não importa se esteja bom, se estiver com saúde boa ou não, é isso, a nossa vida é assim, é essa preparação. Você está vendo como é que o reino de Deus vai se manifestando? É assim. Nossa, uma pessoa assim, e está dizendo assim: eu preciso me preparar. Não está brigando com Deus, nada, só quer se preparar bem. Não quer deixar nada assim de problema. Já se organizou com os filhos. Vocês estão entendendo, meus filhos?
falou até de doação de órgãos. Aí falou uma coisa que eu disse assim, isso aqui não é bom não. Ele falou que queria deixar o corpo dele para ser estudado aí pelos cientistas para saber as coisas. Ele disse, não, para um cristão, isso não cabe para um cristão. Imagina você deixar o seu corpo aí para os cientistas ficarem fazendo estudo. Imagina o que é que isso vai causar na sua esposa e nos seus filhos. Saber que seu corpo não foi enterrado e ficou lá, à mercê dos cientistas. Não, um bom cristão, quando morre, deve ser enterrado, deve ser colocado lá. Tem que passar por todo esse processo. Ah, tá bom, padre. Agora eu entendi. Muito obrigado, o senhor falou uma coisa boa. Repito, a pessoa não está negativa, ela não está para baixo, depressiva. Não, ela está apenas dizendo que chegou a hora de ela se preparar bem. Tá bom. É assim que o reino de Deus vai acontecendo. Agora, a segunda parte que Jesus fala aqui também. Aí ele diz assim, agora o dia do Filho do Homem, esse dia do Filho do Homem que os profetas já falavam, entre aspas, fala aquele tal dia da vingança, né? O dia que ele virá para buscar esses que estão vivendo o reino de Deus. Aí ele diz assim, ninguém sabe a hora não, ele está dizendo, vai ser de repente, é igual um relâmpago, ele chega. Então, como é de repente, como Jesus sempre diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, nem ele sabe o dia nem a hora, é uma forma mais humana de dizer para nós, né? Porque Jesus, enquanto Deus, ele sabe, claro, né? Mas, para dizer assim para nós, não, nem eu sei, nem eu, só o Pai é que sabe. Então, nem eu sei, só o Pai é que sabe. Então, meu Deus, se nem Ele sabe, então como é que eu vou fazer? Fazer como essa pessoa que veio conversar comigo. Fazer como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce. Abre um parênteses, não estou dizendo agora que você tem que ser a personificação da caridade, agora vai querer ser igual a Irmã Dulce, e não é isso que eu estou dizendo. Fecha parênteses, cada um na sua vida, né? A Daniela aqui com a filha dela e o Augusto de lá, cuidando dessa menina, vivendo a fidelidade entre um e o outro, mostrando Deus para ela, assim, vão se santificando, e o reino de Deus vai sendo, quando a gente olha assim para os dois, aí diz assim, nossa, que família bonita, como eles são fiéis, olha só, olha como é que ele cuida da esposa, como é que a esposa cuida dele, como é que cuida da filhinha, como é o nome da menina? Olha como é que cuida da Helena. Aí o reino de Deus vai acontecendo. Nossa, é assim. E aí quando Jesus vier, preparadinho. Vai ficar preso. Ai meu Deus, agora não. Teve todo o tempo. Deus deu todo o tempo. Repito, como essa pessoa, ela está prevendo. Tudo que os médicos estão dizendo indica que pode ser hoje. E a pessoa ainda falava para mim, olha, padre, não estou dizendo que vai ser hoje, que vai ser amanhã, nem que vai ser... Pode ser daqui a tantos anos, mas o que eu quero é estar preparadinho. Preparado. Não quero levar nada de ruim. Pelo menos um purgatório eu vou passar por lá, mas é a garantia da minha salvação. Por isso que eu estou aí me organizando. Aí falou que vai fazer o aniversário, tá? Vai ter o aniversário dessa pessoa, tá aí tudo, não está dizendo que vai morrer antes do aniversário, nem no aniversário, só está se preparando. Então você é sinal desse reino de Deus.
É uma vida mesmo de convertido, como o santo que nós estamos comemorando hoje, São Martim de Tours. Chegar ao ponto de ele dizer para o pessoal, para os monges: estou indo embora agora. Aí fala que no último momento Satanás apareceu. No último momento que ele estava ali, ele disse: sai daqui, é linguagem minha, né? Mas para dizer assim, o que ele quis dizer: sai daqui, bicho feio, eu estou indo para o seio de Abraão, não vem me perturbar agora não. Disse que o demônio sumiu, foi embora. Vamos deixar, meus irmãos, qualquer tipo de prepotência, qualquer tipo de orgulho. Nós somos católicos. Aí a gente fica aqui nessa vida, esse mundo aí, apresentando tantas coisas, e o povo de lá parece que é feliz, né? Pelo menos externamente, eu não acredito que eles sejam felizes. Nós só seremos felizes quando nós nos encontrarmos com Deus, aí nós encontramos a verdadeira felicidade. Mas é uma felicidade superficial, e que às vezes até engana a gente fica achando: nossa, eu não sou feliz. Não, nós não somos felizes, nós temos Deus. Então nós deixamos tanta coisa para depois se perder. Não, vamos perseverar, vamos lutar, vamos fazer a nossa parte, cada um faça a sua parte, e aí nós veremos quem é que está certo. Eu sempre digo isso, é depois nós veremos. Depois nós veremos o que é felicidade. Depois nós veremos o que é alegria. Então vale a pena. Vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena passar pelo desprezo. Vale a pena. Porque viver só para esse mundo, eu não acredito que Deus me criou apenas para eu ficar um tempinho aqui e depois eu sumo, acabou. Não tem graça nenhuma. Vim para esse mundo e ficar aqui só um tempinho e depois acabou? Não, eu quero o de lá. Eu quero a verdadeira alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.